Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos aqui para mais um tema dessa jornada espiritual das 40 madrugadas. Ontem nós vimos o povo de Deus guarda os seus mandamentos. Vimos que Deus tem um povo que está na brecha, restaurando as verdades bíblicas esquecidas, e que foram pisadas por terra pelo chifre pequeno. Hoje nós vamos ver, eles têm o testemunho de Jesus. É dito o seguinte: a proporção que se avizinha ao fim e a obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência continua a estender-se, vai se tomando mais importante para os que abraçaram a verdade. Possuir uma compreensão clara tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus em sua providência vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a origem. Ou seja, à medida que a mensagem vai avançando para o tempo do fim, devemos ter uma compreensão clara da natureza, que é uma natureza divina, e da influência que essa mensagem tem que ter sobre o povo. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes que surgirão nestes últimos dias. Ou seja, aqueles que creem verdadeiramente que o que foi dito a Ellen White, o que ela escreveu, veio de origem divina, por isso que é os testemunhos, o testemunho de Jesus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o dom de profecia, como está escrito lá em Apocalipse 19:10. E por que se chama testemunho de Jesus? Porque a profecia nunca é dada de origem humana, a profecia é de origem divina. É Jesus que... A profecia vem de Jesus e ele transmite ao seu profeta. Não é o profeta que profetiza por ele mesmo. Por isso que é dito o testemunho de Jesus. Haverá pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dele, podeis aceitá-la. Mas não aceiteis sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e na América. Ou seja, o povo ia ser enganado por falsas doutrinas, falso reavivamento, falsas profecias nos Estados Unidos e nos países estrangeiros, como no caso aqui no Brasil. Então nós devemos possuir uma plena compreensão, da natureza dos escritos de Ellen White, que é a natureza divina. E a influência dos testemunhos está vinculada à obra da terceira mensagem. Ou seja, você quando vai pregar a mensagem, você tem que ir pregar com o poder do Espírito Santo. A mensagem ela vai causar duas influências na pessoa. A mensagem não vai entrar aqui e sair por aqui. A mensagem ela causa duas influências na pessoa. Ou a pessoa para e reflete realmente que algo está para acontecer e Jesus está chamando, ou então ela vai ficar até mesmo com raiva de você, achando que você quer corrigi-la de algum modo ou de outro. Quando você apresenta a verdade bíblica na igreja, principalmente dentro da igreja, muita gente fica com raiva de você. Ele rotula de tudo quanto é tipo de nome. Apocalipse 14, por exemplo, é dito, falando especialmente das três mensagens angélicas: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O juízo de Deus começou. Essa é a primeira mensagem angélica. O início do juízo dos mortos em 1844. Hoje os mortos em Cristo estão sendo julgados. E é interessante quando a gente vê esse verso 7, ele é uma parafrase de Êxodo 20, do quarto mandamento. O que é uma parafrase? É quando você pega um texto bíblico e coloca em outra parte da Bíblia, só que o mesmo sentido, só que quase que com as mesmas palavras, só que usando algumas palavras diferentes. Por exemplo, aqui no verso 7 diz:
Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, ou seja, o Criador. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando você chega em Êxodo 20, verso 11, né, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor, ou seja, o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então, quando você vai para o Apocalipse 14, verso 7, você vê que é interessante. Quando o anjo anuncia o início do juízo de Deus, ele remete a sua memória lá para o 4º mandamento, que diz exatamente que Deus é o Criador, que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E lá em Êxodo 20 é dito: e tudo quantos nele há. Só quem não consegue enxergar o 4º mandamento nessa primeira mensagem angélica é quem não gosta do sábado. É quem, quando chega em Gênesis 2, verso 1 ao 3, que é dito que no 7º dia acabou Deus a sua obra e neste dia descansou, por isso abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o 7º dia e o santificou. Então eles pulam. Quando chega em Gênesis 2:1, eles vão para Gênesis 2:4. Quando chega em Êxodo 20, verso 8, eles pulam para Êxodo 20, verso 14. Por quê? Porque eles não querem saber do sábado. Então, quem não gosta do sábado, do 4º mandamento, realmente não consegue enxergar aqui na primeira mensagem angélica o sábado. Mas para você que ama obedecer a Deus, você enxerga claramente aqui o sábado. No verso 8 é dito: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa segunda mensagem ela anuncia a queda de Babilônia, certo? Desse falso sistema de adoração. Desmascar esse falso sistema. Não há santuário terreno nem sacerdócio humano. O santuário é celestial e Jesus Cristo é o nosso sacerdote, certo? Então há um santuário no céu, onde Jesus é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, e Deus tem uma lei escrita em Êxodo 20, que foi escrita em 2 tábuas de pedra, e no céu há a Arca da Aliança com essa tábua da lei, com as 2 tábuas da lei, a original, escrita pelo próprio dedo de Deus. Deus tem uma lei, está em Êxodo 20 e está no santuário celestial dentro da arca, e não no catecismo romano. E Deus tem um dia sagrado, é o sábado, não é o domingo. Deus não outorgou nenhuma bênção para esse dia, e sim para o dia de sábado. Então essa é a segunda mensagem angélica: desmascar esse falso sistema de religião. Por isso que quando você chega para pregar a segunda mensagem angélica, você mostra que aquela religião ali está errada. Muitos se convertem, mas outros vão ficar com raiva de você. A terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 9 ao 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Essa é a mensagem mais terrível de Deus para a humanidade. Deus adverte a humanidade para não adorar nem a besta, nem a sua imagem. E adverte contra receber a sua marca, para que não sejam lançados no fogo eterno, certo? A besta é o sistema papal, a Igreja Católica Apostólica Romana. A sua imagem vai ser a mesma coisa que ela fez no passado: perseguição. Hoje, por exemplo, tem gente que está achando bom essa obrigação, obrigar as pessoas, por exemplo, a se vacinar. Se você não se vacina, aí vem a questão do passaporte sanitário. Tem gente que está perdendo até emprego, e tem gente que está achando isso bom. Isso é contra a consciência da pessoa, e Deus não se agrada disso. Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, e qualquer sistema que tente impor alguma coisa a você, querendo, se você fizer o contrário, não obedecer, arrancar algum direito seu, isso é contra Deus. Isso se prefigura também numa marca, numa imagem da besta, que foi o que a besta fez no passado. A quem não aceitava se subordinar ao Papa, eles perseguiam e matavam. Isso é adorar também a imagem da besta.
voltando à questão da natureza da mensagem, né? Vemos que Ellen White, se você estudou o capítulo 4, e como a gente mandou no grupo, né, os textos auxiliares, nós vemos que Ellen White ficou receosa se ela conseguiria dar a mensagem devidamente para a salvação das almas e não para a condenação. Ela estava preocupada que a mensagem tivesse uma influência positiva para despertar o povo. Ela temia passar a mensagem de todo jeito, certo? Isso aqui também nos alerta para que quando formos pregar a palavra, devemos estar cheios do Espírito Santo e o intuito é salvar. O nosso desejo tem que ser de salvação. Tem gente que prega a palavra por obrigação, apenas para se livrar daquele sangue. Então a pessoa vai sem o poder do Espírito Santo, sem influência nenhuma do Espírito Santo e acha ainda que está fazendo a vontade de Deus, né? Mas não está. Deus quer que você vá por amor àquela alma, um folheto que você vai entregar, você tem que ir ali por amor, em oração, para que aquela pessoa enxergue a luz e seja salva. Aí vem a segunda parte que a gente estudou, os seus marcos, certo? Ou seja, os principais marcos da doutrina adventista. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu e tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, segundo e do terceiro anjo, que a gente acabou de ler, desfraudando o estandarte que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E diz mais, um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus, exatamente o que a gente falou. O contexto da mensagem é o santuário celestial. Deus tem uma lei, Êxodo 20, essa lei está dentro da arca do santuário celestial, não está no catecismo romano, e o dia a ser guardado é o sábado. Essa lei está em vigor, o juízo de Deus começou, e se há um juízo, há uma lei, e a norma do juízo divino é a lei de Deus, são os 10 mandamentos. A luz do sábado do quarto mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. Diz também aqui, a não imortalidade dos ímpios é um marco antigo, ou seja, a alma não é imortal. A alma que pecar, essa morrerá. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na categoria dos velhos marcos, ou seja, a aniquilação total dos ímpios, o fim de pecado e pecadores, o fim de Satanás e o santuário celestial, que é a principal doutrina adventista do sétimo dia. A Bíblia diz lá em Salmo 50, verso 6, os céus proclamam a sua justiça. Ou seja, quando tocar a sétima trombeta, Apocalipse 11, verso 19, diz que a lei de Deus será vista no céu, né? E toda a humanidade verá. Os que estiverem perdidos, né, vão ver a lei de Deus com terror indescritível, ela diz. E os que estiverem salvos, né, vão ver a lei de Deus e vão recitar os 10 mandamentos cantando, né? Assim eu penso. E o contexto da trombeta é interessante, porque quando você estuda as trombetas, você vê que os perdidos, quando eles recebem os flagelos das trombetas, eles não se arrependem de seus pecados, né? E eles começam a acusar os guardadores dos mandamentos de Deus, porque ele acha que Deus está irado com aquele povo, porque o povo, como a gente bem entende, que for guardar o sábado, que não aceitar trabalhar no dia de sábado, porque eles, além de querer santificar o domingo, eles vão obrigar você a trabalhar no sábado, vão querer obrigar o mundo a trabalhar no sábado. Então eles não se arrependem dos seus pecados, mas eles não blasfemam de Deus. Quando vai para as pragas, eles não se arrependem dos seus pecados e blasfemam de Deus. Por quê? Porque depois que eles vê a Arca da Aliança no céu, eles entendem que a ira de Deus não é contra os guardadores do sábado, mas é contra eles. Eles não se arrependem e começam ali a blasfemar de Deus. Então,
que nós tenhamos a certeza realmente que os testemunhos são de origem divina, que tenhamos a certeza da igreja que estamos fazendo parte e temos a certeza que o povo de Deus guarda os seus mandamentos e que amanhã, no terceiro dia, a gente vai ver exatamente também uma coisa puxando a outra, a missão especial dos adventistas do sétimo dia. O intuito dessa jornada das madrugadas é essa, que você tem um intuito, que você tem um compromisso com Deus, que você ficar desejoso na primeira hora do seu dia ter esse encontro com Deus e de você aprender de fato o que Deus quer para você e de você saber também o que é ser um adventista do sétimo dia. Temos que ser um povo distinto, um povo diferente, guardando os mandamentos de Deus e com o dom firmado nos mandamentos de Deus e no dom de profecia. Fique com a paz de Jesus e até amanhã.